Shabbat Shalom. Obrigado, Maria Felipe, pela apresentação. Gente, essa parábola hoje é uma grande responsabilidade, porque, sinceramente falando, não é uma parábola fácil de ser entendida, tá? Ela é desafiadora. Essa parábola do administrador injusto, ela é muito desafiadora, porque Yeshua mostra um exemplo errado para querer dizer alguma coisa, para trazer um ensinamento certo para a gente, tá? E o que eu vou fazer hoje aqui, gente, é uma sugestão de interpretação, né? É uma interpretação na qual eu cheguei após alguma reflexão. Ela é diferente, é diferente do que possivelmente vocês já ouviram, então não estou sendo dogmático em nada do que eu estou falando, tá? Não estou dizendo que é uma interpretação obrigatória ou que essa é a única interpretação possível. Essa é uma sugestão de interpretação após uma reflexão que eu fiz, tá? Porque trata-se de uma parábola muito enigmática, né? Nós vamos ler aqui, trecho por trecho, trata-se de uma parábola bastante enigmática. Então, eu vou trazer um conceito novo aqui para chegar numa conclusão que eu acho adequada, mas, novamente, é uma sugestão de interpretação considerando o contexto judaico do primeiro século, considerando especificamente uma interpretação dos essenos sobre um certo conceito aqui. Então, vamos lá. Vamos ler primeiro essa parábola, que ela é grande, tá? E a gente vai lendo e eu vou fazendo alguns comentários aqui. Ralph, se precisar me interromper aqui, se alguém tiver uma pergunta, por favor, faça, tá? Porque eu estou olhando para a tela aqui. Então, Lucas 16:1. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este administrador foi relatado ao homem como esbanjando seus bens. Ou seja, era um administrador errado. Então o homem o chamou e lhe disse: que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois você não pode mais ser administrador. O administrador disse consigo mesmo: o que farei, já que meu senhor está me tirando a administração? Não tenho força para cavar, tenho vergonha de mendigar. Já sei o que farei, para que, quando eu for demitido da administração, as pessoas me recebam em suas casas, né? Vamos guardar isso, as pessoas me recebam. Ele está preocupado com relacionamento. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor e começou a perguntar ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Vamos ver depois o que são essas medidas, tá? Disse ele então: pague sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Quer dizer, o devedor está pagando 50% do que deve. Perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe então, pegue a sua conta e escreva 80. Então, gente, até agora, eu estou identificando aqui 3 comportamentos muito errados nesse administrador. Primeiro, ele é um preguiçoso, né? Ele não fez um trabalho correto. O que exatamente é esbanjando os bens aqui? A gente não está claro se ele está roubando do seu empregador, né? Se ele está roubando, se ele está sendo simplesmente desleixado, tudo aqui é possível. Então, se ele estiver gastando o que é do seu mestre, super errado, desonesto, ele está sendo preguiçoso, ele não está cumprindo o seu dever. Então, é dever trabalhar, né? Quando Deus fala que em 6 dias vocês trabalharão e um dia descansarão, ele está dizendo que é um mandamento trabalhar? É um mandamento trabalhar, não necessariamente numa empresa, não necessariamente com carteira assinada ou numa forma profissional, tá? Não é obrigatório ter uma profissão que traga recursos monetários. O que Deus quer de cada um é utilidade, ser útil, fazer algo em prol do próximo, em prol da nossa, eu não gosto de usar essa palavra, da nossa sociedade, né, que é uma palavra moderna, mas em prol da comunidade, em prol dos outros. O mandamento é ter uma ocupação, né? Então Deus não quer ninguém inútil. Deus não quer ninguém sentado, deitado, comendo, dormindo, somente isso. Mesmo no Shabat, que é um dia de descanso, o mandamento não é ficar deitado na cama olhando para cima. O mandamento é congregar, estudar a Torá, se relacionar com a família, descansar nele, né? Descansar nele não significa estar inútil. Então, ele não, o administrador aqui não cumpriu com o seu dever e ainda está mentindo para o seu empregador, né? Porque ele não está levando 100, ele está levando 50 e dizendo que está tudo bem. Então, o comportamento dele aqui, gente, é absolutamente errado.
Tudo que ele está fazendo aqui está errado. A única coisa que ele está fazendo certo é o quê? Buscar um relacionamento, né? Quando ele terminar a carreira dele, ele quer ter bom relacionamento com as pessoas. Isso é certo? Isso é certo. Quando ele está buscando isso de uma forma totalmente errada. Vamos guardar isso para depois, para a próxima análise, tá? Continuando aqui, no versículo 8, e o seu senhor elogiou o administrador injusto. Peraí, o senhor aqui representa Deus, né? Então, o senhor representa Deus, o administrador representa cada um de nós. Então, o senhor elogiou esse administrador injusto. Como é que Deus pode elogiar um servo injusto dele? Porque ele agiu com astúcia. Então, astúcia, gente, é muito diferente de desonestidade. Astúcia é algo que Yeshua disse aos seus discípulos para eles terem quando eles fossem pregar o evangelho. Astúcia é aquela sabedoria, aquela percepção, aquele direcionamento que nos ajuda a entender o que está acontecendo e a reagir de forma adequada. É muito diferente de desonestidade, tá? Pois os filhos desta época, quem são os filhos dessa época? São mais astutos em relação aos seus próprios semelhantes do que os filhos da luz. Então, olha só, os filhos desta época são mais astutos em relação aos seus próprios semelhantes. Quer dizer, os filhos dessa época sabem lidar melhor com os próprios filhos dessa época do que os filhos da luz. Duas coisas. Primeiro, quem são os filhos da luz? E segundo, o que os filhos da luz não sabem fazer? De acordo com a parábola aqui, os filhos da luz não sabem se relacionar com as pessoas desta época, tá? As pessoas dessa época sabem se relacionar entre si próprios, coisa que os filhos da luz não conseguem. Não conseguem se relacionar com os filhos dessa época. Vamos identificar já quem são os filhos da luz. E eu vos digo, façam amigos. Prestar atenção nisso. Façam amigos a partir das riquezas. Mamon, da injustiça. Não é usando riqueza da injustiça, é a partir. Tá? Quer dizer, isso faz parte do meio. Não significa que nós vamos utilizar disso. Para que, quando essas vos faltarem, tá? O grego está escrito quando essas vos faltarem, e o aramaico quando forem consumidas. Tudo bem. Vos recebam nas moradas internas. Muito estranho, gente. Quer dizer, os filhos dessa época, que não creem em Deus, vão nos receber nas moradas eternas? Como está enigmático isso, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se não fostes fiéis no uso das riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Tá? Então, essa é a parábola. Vamos tentar analisar parte a parte o que ele está dizendo aqui. Quais são as perguntas que nós vamos tentar responder aqui, gente? O que é mamon? De onde vem essa palavra? É uma coisa negativa? É uma coisa neutra? O comportamento desonesto do administrador está sendo elogiado por Yeshua? Yeshua está dizendo para fazermos bom uso das riquezas obtidas injustamente para o bem do reino de Deus? Quem são os filhos da luz? Os seguidores de Yeshua ou algum outro segmento? Quem vai receber os seguidores de Yeshua nas moradas celestiais? Os filhos desta época, que fazem uso da riqueza injusta? Quer dizer, eles vão chegar lá antes da gente e nos receber lá? Então, qual é a mensagem principal desta parábola? Tá? A gente vai chegar na conclusão. Então, a respeito das medidas, a medida de óleo e de trigo, isso aqui é só uma curiosidade, tá? É homer, em grego é koros, é uma medida de volume, tá? Ela é estabelecida em Ezequiel 45:11, tá? Cada homer equivale a aproximadamente 393 litros. Trata-se de uma medida de volume, tá? Primeiro, vamos analisar o que é mamon. De onde vem essa palavra tão misteriosa? Significa simplesmente dinheiro ou riqueza em aramaico. Não é uma conotação negativa, é uma conotação absolutamente neutra. Em hebraico, essa palavra não aparece, essa palavra aparece na literatura rabínica, tá? Como mamon ou mamona, com essa ortografia diferente, tá? O termo, então, como o aramaico era falado, né, na época de Yeshua, ele mesmo usou a palavra mamon várias vezes, mas é uma palavra emprestada do aramaico que começou a fazer parte do hebraico. Tá? O termo riqueza da iniquidade, ou riqueza da injustiça, ou riqueza da mentira, tá? Mamon da shkar,
Este termo aparece várias vezes em alguns Targumim. Targumim é plural de Targum. O Targum, ele é um comentário, é uma tradução para o aramaico várias partes da Tanakh, do Antigo Testamento, como a gente chama aqui. Só que a vantagem do Targum é que ele é um comentário ele é uma tradução um pouco expandida. Existem pequenos comentários, tá? Então eles foram escritos entre o século II e século V, não se sabe exatamente, mas é uma época antiga e ele é muito, muito importante para nós sabermos como funcionava a mente do judaísmo na época. Porque através dessa tradução expandida, nós entendemos um pouco como funciona a mente deles. Tá? E existem vários tipos de Targumim. O que eu estou citando aqui é o Targum Yonatan. Nessas 4 passagens, tá? 1 Samuel 12:3, Oséias 5:11, Ezequiel 22:27, Provérbios, desculpa, são 5 passagens, Provérbios 15:27, este termo, a riqueza da iniquidade, ele é usado desta forma, Mamon Dashkar. E eu vou trazer a tradução de Isaías 33:15, do Targum, tá? O profeta disse: nele habitará o justo, todo aquele que anda em retidão e fala coisas honestas, afastando-se das riquezas da iniquidade. Este mesmo termo, Mamon Dashkar, é usado aqui em Isaías também para falar da riqueza, Mamon da iniquidade, tá? Vamos agora para o Talmud, por volta do ano 500. Mamon, né, aqui no caso mamona, com essa ortografia diferente, ele é usado para restituição monetária. Então, olha só, ele usa restituição monetária para a parte prejudicada. No 83b, diz o seguinte: a Guemará, comentário sobre o Mishnah, que forma o Talmud, apresenta uma série de derivações para o princípio de que quem causa dano a outro é obrigado a pagar indenização monetária. Isso é ensinado em uma baraita. Baraita é um comentário. Rabdostai Ben Yehuda disse: a frase olho por olho, né, significa restituição monetária, mamon. O mamon, ele aparece aqui no Talmud como sinônimo de restituição monetária. Né? Agora, gente, uma parte central aqui dessa sugestão, dessa possível interpretação que eu estou fazendo. Quem são os filhos da luz? Na minha interpretação, não são os seguidores de Yeshua, tá? São os essenos, que fazem parte da comunidade do Mar Morto. Então, Yeshua está mencionando os essenos como alguém que não tem sabedoria para lidar com este mundo. Olha só, nos manuscritos do Mar Morto, tá, encontrados em 1948, temos manuscritos descrevendo filhos da luz, expressão que aparece somente aqui e no livro de Enoque. Essa expressão, filhos da luz, aparece somente nos manuscritos do Mar Morto e também no livro pseudográfico de Enoque, escrito por volta de 100 anos, 150 antes de Yeshua. Não aparece em nenhum lugar, tanto na Tanakh, no Antigo Testamento, ou em toda a literatura rabínica. Filhos da luz não aparecem, essa expressão não aparece em nenhum lugar da literatura rabínica, tá? Vamos ler alguns exemplos aqui, alguns trechos dos manuscritos do Mar Morto. O mestre instruirá todos os filhos da luz e lhes ensinará a natureza de todos os filhos dos homens de acordo com o tipo de espírito que possuem. Vamos prestar atenção como esses essenos enxergavam o mundo lá fora. Aqueles que nascem da verdade brotam de uma fonte de luz, mas aqueles que nascem da injustiça brotam de uma fonte de trevas. Todos os filhos da retidão são governados pelo príncipe da luz e trilham os caminhos da luz, mas todos os filhos da injustiça são governados pelos anjos das trevas e trilham os caminhos das trevas. Mas o Deus de Israel e seu anjo da verdade socorrerão todos os filhos da luz. Um outro manuscrito para o mestre. A regra da guerra sobre o desencadeamento do ataque dos filhos da luz contra a companhia dos filhos das trevas, o exército de Belial. A comunidade do Mar Morto foi formada por sacerdotes, ok? Que se afastaram do templo, pois entendiam que o templo era comandado por corruptos, saduceus corruptos. Isso é verdade, tá? O próprio historiador Josephus, ele relata a corrupção que existia no templo por parte dos saduceus, não por parte dos fariseus, mas por parte dos saduceus. Então, esses sacerdotes, eles, por entenderem que o templo era corrupto, eles se afastaram, fundaram a comunidade do Mar Morto e eles se intitularam o perfeito Israel. Né? O Israel perfeito, o único que cumpria a Torá corretamente, tá? Em oposição às práticas do templo, que eram
corruptas, tá? Os saduceus tinham acordos com Roma, eram o sumo sacerdote era apontado por Roma, não de acordo com a Torá, então havia realmente corrupção, ok? Essa era a mentalidade, a ideologia da comunidade dos essênios do Mar Morto. Um comentário sobre Abacuque, também nos manuscritos do Mar Morto. Além disso, o arrogante, que é o sacerdote da maldade, tá? O sacerdote da época, ou o sumo sacerdote, ou os sacerdotes da época, apodera-se das riquezas sem parar. Ele alarga sua garganta com o inferno, e como a morte nunca se farta, todas as nações se reúnem a ele, e todos os povos se juntam a ele. Não os zombarão de todos, dizendo, ai daquele que acumula, e o que não lhe pertence, acumula o que não lhe pertence, até quando se encherá de penhores? Quer dizer, como eles fazem uma oposição, né? Como eles dizem que todo mundo está contaminado, não é somente o templo que estava contaminado, todos estavam contaminados. Todo Israel, com exceção deles, todo Israel, menos eles, estava contaminado, tá? Portanto, nenhum membro, agora vem uma parte muito importante, gente, como eles lidam com os restos, o restante da comunidade judaica. Portanto, nenhum membro se unirá a ele, o estrangeiro, que para eles, todo mundo que não era do Mar Morto era um estrangeiro, em seu trabalho ou em seus bens. Não, a relação comercial era só para subsistência, para que não contamine o membro com iniquidade culpável. Mas a distância deverá ser mantida dele em todos os assuntos. Nenhum membro comerá de nada de sua propriedade, nem beberá dela, nem tomará nada de suas mãos, exceto mediante pagamento. Quer dizer, o comércio era só aquilo que fosse absolutamente necessário para a sobrevivência da comunidade do Mar Morto. Todo e qualquer relacionamento comercial, social, familiar, eu acredito, tudo havia sido rompido. Pois todos os que não são considerados como estando em sua aliança, a aliança do Mar Morto, mantenha-os separado e tudo o que lhes pertence. Todas as suas obras são imundície diante dele e impureza em todos os seus bens. Tudo aquilo que eles tinham em termos de bens nunca poderão ser compartilhados, eles nunca poderão sentar-se à mesa com eles, nunca poderão ter um relacionamento social, né, de sentar numa mesa, conversar, nada, nada. A única coisa que eles poderiam fazer era comércio naquilo que era absolutamente necessário. As fontes disso que eu citei, gente, são duas, tá? Eu tenho o David Flusser, um falecido professor da Universidade de Jerusalém, que escreveu esse livro, não tem em português, tá? Judaism and Origins of Christianity. E o Jeza Vermes, ele escreveu ambos os autores, o Jeza Vermes escreveu o Complete Dead Scrolls in English, não tem também em português. Ambos os autores escreveram muita coisa interessante sobre Yeshua, sobre o Novo Testamento, tá? Tanto o Jeza Vermes como o David Flusser. Eu recomendo a leitura deles fortemente. São dois especialistas no judaísmo do primeiro século. Então, essas informações aqui, esses textos, vieram dessas duas obras, tá? Então, foi com base nisso que eu estou trazendo essa sugestão. Documento de Damasco. Que nenhum homem da aliança de Deus negocie com os filhos da perdição. Ou seja, tudo aquilo que vem, todo o relacionamento comercial é o mínimo para a sobrevivência, a não ser por dinheiro vivo. E que nenhum homem faça sociedade comercial sem antes informar o bispo no acampamento, essa tradução não está muito boa, né? O sacerdote do acampamento, e fazer um acordo por escrito. E a riqueza dos homens de santidade que andam em sua perfeição, sua riqueza não será misturada com a riqueza dos homens de engano, que não purificaram o seu caminho para se separarem da iniquidade e andarem em perfeição de caminho. O último aqui, para se manterem afastados dos filhos da perdição, para se absterem das riquezas impuras da maldade. Riquezas impuras, um termo muito parecido com aquilo que Yeshua está falando. Então, dos manuscritos do Mar Morto, nós vemos aqui dois termos para a riqueza ruim. A riqueza da iniquidade, usando o termo Hamas, aquele mesmo que aparece em Gênesis, e a riqueza da iniquidade, desculpa, Hamas, e a riqueza da maldade, Rachá. Tá? São os dois termos usados. Agora vamos tentar partir para uma interpretação propriamente dita. Citando o que Yeshua disse, os filhos desta época são mais astutos em relação aos seus próprios semelhantes
do que os filhos da luz. Astutos no quê? No relacionamento. Apesar dos filhos dessa época não serem os filhos de Deus, não seguirem, na época, não seguirem a Torá, e não serem pessoas que não cumpriam os mandamentos, eles eram mais astutos em relação a relacionamento. Vamos lá. Do que os filhos da luz são. Os essênios, tá? Os filhos da luz, não interagem com os filhos desse mundo, não sendo luz na vida deles. Apesar deles se intitularem filhos da luz, eles não eram luz na vida de ninguém. Nenhum membro da comunidade tinha permissão para comer ou beber de seus bens, isto é, dos estrangeiros, nem tomar nada de suas mãos, a não ser mediante pagamento, como nós lemos. Contrariamente, Yeshua disse àqueles que enviou ao mundo: em qualquer casa em que entrarem, fiquem nela, comendo e bebendo do que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que lhes for oferecido. Tá? Não, isso aqui não tem nada a ver com comida não kosher. Tá? Eles estavam indo em cidades dentro de Israel e, obviamente, iriam comer somente aquilo que fosse permitido da Torá. O que ele diz, como o que lhes for oferecidos, é aceitem aquilo que as pessoas derem para vocês. Essenos, gente, sinônimos, comunidade do Mar Morto, sinônimo de separação. Yeshua, sinônimo de interação. Como é que os essenos poderiam ser filhos da luz? Se eles não brilhavam a luz deles para ninguém. Então, eles tinham muita verdade neles, mas essa verdade ficava reclusa, ficava absolutamente limitada ao local, ao seu local de convívio. O que Isaías 49:6 diz: também farei de ti uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Mesma coisa está em Atos 13:47. Lucas 2:32, sobre Yeshua, né? Shimeon pega Yeshua, ainda bebê, e diz: uma luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, os essenos, o comportamento dos essenos era de total reclusão e total separação. Não havia nenhum tipo de boa influência, eles não exerciam nenhum tipo de boa influência no mundo, ok? Isso é muito claro nos manuscritos do Mar Morto, e isso é uma coisa muito condenada por Yeshua, porque como é que Israel vai ser a luz para o mundo se não consegue ser luz para eles mesmos, ok? Os essenos não levavam a luz de Deus para o mundo. Pelo contrário, entendiam que a luz de Deus estava restrita à comunidade do Mar Morto. Então, Yeshua, gente, não está dizendo que nós devemos utilizar da riqueza da iniquidade para espalhar o reino de Deus. Então, você deve ter ouvido, eu já ouvi essa interpretação em outros locais, que apesar da riqueza ser injusta, ela deve ser usada para o avanço do reino de Deus. Nessa interpretação que eu estou sugerindo aqui, Yeshua não está dizendo para nós nos utilizarmos, tá? Avançar o reino de Deus a partir da riqueza da iniquidade. Não é isso. Mas que devemos interagir com os que usam de tal riqueza em suas vidas. Tá? Por isso que nós não sabemos exatamente o que ele falou em hebraico, tá? Mas ele pode ter falado o termo que é mi mamon, é a partir do mamon. Tá? Quer dizer, este mamon é apenas algo a partir do qual você vai trabalhar, ok? A partir da riqueza da iniquidade, não fazendo uso da riqueza da iniquidade. Aceitar o que vem deles e promover o reino no meio deles. Ou seja, enquanto os filhos da luz estavam reclusos, eles não estavam avançando o reino de Deus. Quando Yeshua disse para os seus seguidores: interajam com o mundo, interajam com aqueles que fazem uso da riqueza da iniquidade, porque a partir dessa interação, o reino de Deus vai ser avançado no meio deles. Então, não é usar a riqueza da iniquidade fazendo coisas desonestas, mas interagir com aqueles que fazem esse uso, porque isso é o mundo no qual nós vivemos. Então, cortar relações comerciais, cortar relações sociais com aqueles que não fazem parte da nossa fé, com aqueles que não fazem parte da nossa realidade, é totalmente contra tudo aquilo que Yeshua pregou. Ele mesmo, o ser humano mais puro da época, teve contato com publicanos, que eram vistos como os desonestos, com prostitutas, com aqueles que eram excluídos. Né? Então, ele mesmo deu esse exemplo. Fazer parte do interagir com o mundo não significa pertencer ao mundo,
Interagir ao mundo significa levar a luz de Deus para o mundo. Então, versículo 9 agora. Quando estas vos faltarem, né, quando as riquezas ou forem consumidas, como está no aramaico, vos recebam nas suas moradas eternas. Gente, quando as riquezas da iniquidade acabam, quando as nossas riquezas da iniquidade acabarem, né, os filhos deste mundo vão nos receber nas moradas eternas? Né? Já que estabelecemos bom relacionamento com eles, será que é essa a ideia da parábola? Vamos estabelecer bom relacionamento, fazendo uso da riqueza injusta com aqueles que também o fazem, para que no futuro eles nos recebam lá nas moradas celestiais? Gente, isso parece um absurdo, né? Jamais pode ser uma coisa dessa. O que ele está dizendo aqui, gente? Através do relacionamento estabelecido com os filhos deste mundo, no qual Deus será revelado a eles, eles dividirão conosco as moradas celestiais. A única pessoa que pode, o único que pode nos receber na morada celestial é Yeshua e Deus. São os únicos que podem nos receber na morada celestial. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa autoridade. Então, nos receber nas moradas celestiais significa que estes filhos deste mundo, que receberão, tá, o evangelho, que receberão a verdade através de nós, vão compartilhar as moradas celestiais conosco. Tá? É isto, na minha visão, o que Yeshua está querendo ensinar. Olha o que diz o Talmud sobre moradas celestiais, né? O Talmud de Bava Bátria, no futuro, o santo, bendito seja ele, preparará uma suca cabana, tá? Ou tenda. A festa dos tabernáculos, é traduzido em português como tabernáculo, mas não tem relação alguma com o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo hebraico é Mishkan. Suca significa uma tenda, uma cabana. Eu não sei por que em português é traduzido como tabernáculo. Então, no futuro, o santo, bendito seja ele, preparará uma suca, uma tenda, uma cabana, para os justos com a pele do Leviatã. Como está escrito, poderás encher a sua pele com ferros farpados. Em Jó. Se alguém for digno de ser chamado justo, uma sucá inteira será preparada para ele com a pele do Leviatã. Talmud do Shabat 152a. O Rabino Yitzhak disse, isso ensina que cada pessoa justa a cada pessoa justa é concedido um lugar de morada no mundo vindouro, de acordo com a sua honra. Então, as moradas celestiais também aparecem na literatura rabínica. Eu trago isso para mostrar como Yeshua está inserido nisso, como Yeshua usa um vocabulário judaico, como ele está utilizando conceitos judaicos que aparecem também no Talmud. Tá? A mente dele está inteiramente dentro do judaísmo da época. Okay? Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Muito. Portanto, se não fostes fiéis no uso das riquezas injustas, não é uso das riquezas injustas, tá? No contato com pessoas que fazem uso das riquezas injustas. Quem vos confiará as verdadeiras riquezas? As riquezas injustas aqui, gente, é lidar com aqueles que são injustos. Lidar com aqueles que são injustos aqui está sendo usado como sinônimo de riquezas injustas. Quem vos confiará as verdadeiras riquezas? As verdadeiras riquezas, gente, são as riquezas do reino de Deus, o reino do céu. Tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o que o Midrash Rabbah diz, né? Ano 500, mais ou menos, no comentário rabínico sobre o livro de Êxodo. Moisés estava pastoreando. É isso que está escrito. Toda a palavra de Deus é pura. O santo, bendito seja ele, não concede grandeza a uma pessoa sem antes testá-la em algo insignificante. E somente então a eleva à proeminência. Houve 2 indivíduos preeminentemente grandes que o santo, bendito seja ele, testou em algo insignificante. E eles foram considerados dignos de confiança e ele os elevou à proeminência. Depois ele diz de quem é. Um deles é Davi. Então, é impossível. Será que é possível que alguém que é desonesto no pouco vai ser honesto no muito? No muito? Aquele que tem uma autoridade sobre algo pequeno, né, e é desonesto, vai ser absolutamente honesto com algo grande? Então, o fiel no pouco mostra que aquela pessoa que sabe lidar com aquilo que é pequeno, né, aquele que não tira vantagem do que é pouco, não vai tirar vantagem daquilo que é muito. Agora, aquele que aprende a tirar vantagem do que é pouco, certamente vai tirar vantagem daquilo que é muito. Tá? Então Deus está falando o quê? Da nossa preparação. Aquele que mostra para Deus que tem condição de ser fiel naquilo que é pequeno,
certamente vai ser elevado. Caso seja fiel, caso seja correto, vai ser elevado às riquezas maiores do reino de Deus. Tá? Qual que é a conclusão que nós podemos tirar? Novamente, é uma sugestão. Não se trata de usar sabiamente as riquezas injustas para o avanço do reino de Deus, mas sim saber ser luz no meio de quem usa essas riquezas, de forma que, mesmo em um meio adverso à nossa fé, podemos usar desculpa, está errado aqui, usar essa situação de iniquidade para trazer avanço do reino de Deus. Para isso, deve-se ter, sim, sabedoria e sempre um desejo de desenvolver uma parceria com como o administrador tentou fazer com seus clientes. Então, a única coisa correta que o administrador injusto tentou fazer é estabelecer uma parceria pensando no futuro. De uma forma errada, mas isso é a única coisa que ele fez certo, uma parceria pensando no futuro. Estabelecer um relacionamento no meio da iniquidade é o primeiro passo para que grandes coisas sejam feitas no meio dos que assim vivem. Então, Ralph, Memória Felipe, essa é a minha interpretação pessoal dessa parábola, tá? Então, eu espero ter ajudado com alguma coisa. Sei que é uma parábola muito difícil. Novamente, não é nada dogmático isso que eu apresentei, apenas uma possível interpretação. Obrigado mais uma vez, gente.